De tudo, foi um bom jogo no Maracanã, né, André? Como espetáculo de futebol, para quem acompanhou o jogo, um bom jogo. Foi sim, Paulo. Boa noite, quer dizer, daqui a pouco bom dia. Dentro dessa situação, importante a vitória. Mas tem muita coisa a ser observada que não funciona ainda especificamente do ponto de vista defensivo nesse Flamengo. Sofre muito. Mas foi um jogo divertido, foi para o Flamengo um jogo importante pelo resultado. E acho que tem indicações aí que a gente vai poder falar mais para frente em relação a que o Vitor Pereira parece encarar como a melhor maneira de jogar com esse Flamengo, né? Salve, salve nação! Saudações rubro-negra! Separei para vocês o linha de passe pós-jogo da vitória do Mengão em cima do Vasco. Vamos ver aí o que a imprensa vai falar da vitória do nosso Flamengo. Tava na hora, né, cara? Primeira vitória de VP em clássicos, já que naquele jogo contra o Botafogo ele não estava em Brasília. Deixa o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Galera, aproveitando que tá tendo jogos de futebol pelo mundo todo, olha só a dica especial que eu tenho para você. Este vídeo tem o apoio da 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$100, você recebe R$100 de bônus. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom. 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado. Dito isso, vamos aqui aproveitar o vídeo. Simbora! Acima de tudo, foi um bom jogo no Maracanã, né, André? Como espetáculo de futebol, para quem acompanhou o jogo, um bom jogo. Foi sim, Paulo. Boa noite, quer dizer, daqui a pouco bom dia a todos. Tem as pessoas da noite, as do dia, né? Então já está valendo. E aos que nos acompanham também, é claro. Mais uma vez um bom jogo. Os clássicos no Rio têm sido quando as equipes atuam com suas principais forças, né? O Flamengo recentemente venceu o Botafogo com um time que nem foi dirigido pelo Vitor Pereira. Mas os clássicos envolvendo Fluminense, Vasco, Flamengo têm sido bons jogos, esse foi mais um deles. O resultado é muito importante para o Flamengo, evidentemente, não só no que diz respeito à situação das semifinais do estadual no Rio de Janeiro, mas porque recupera o Flamengo, por assim dizer, né? Numa noite em que as coisas começaram muito mal, o Fã Esportes pode ver aí o gol do Peck abrindo o placar no Maracanã, com uma assistência, a gente pode definir a participação do Rodrigo Caio como uma assistência para o jogador vascaíno. E aí nessa hora, 10 minutos, se não me engano, você fala, olha, o Flamengo está realmente numa situação, em termos de contexto de futebol, muito difícil. Mas ainda no primeiro tempo as coisas mudam muito, porque o De Arrascaeta faz um gol que é um absurdo de gol. E depois, antes do finalzinho, já nos últimos minutos da primeira parte, o Pedro, muito inteligente, consegue fazer o 2-1. E mesmo que o Vasco tenha buscado um empate no segundo tempo, o Fabrício Bruno deu esses números finais da vitória por 3-2. Uma noite que começou ruim, complicada, indicando mais um resultado negativo, frustrante, decepcionante para o Flamengo do Vitor Pereira, acabou se transformando numa vitória que, se não recupera totalmente o time, recupera um pouco do ambiente que evidentemente vinha muito pesado. Iniciou o jogo vencendo, então essa realidade está longe de ser a que se adequa ao que a gente fala de Flamengo, ou de futebol. Então é muito interessante você reverter o momento, mas é muito pouco você pensar que um jogo de ida de uma semifinal de campeonato estadual paute o momento do Flamengo. O Flamengo é aquele time que pretende ter voos muito maiores, você fala de Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, ele está precisando se escorar em mata-mata de Campeonato Carioca, porque ele caiu nessa situação. Então, dentro dessa situação, importante a vitória. Mas tem muita coisa a ser observada que não funciona ainda especificamente do ponto de vista defensivo nesse Flamengo. Sofre muito. O vacilo no gol do Peck, o vacilo no gol do Alex Teixeira, as bolas que vacila e quase cede um empate para o Vasco. Mas eu acho que, de momento, agora, acabou o apito final, o Flamengo minimamente respira com o Vitor Pereira, acho que pela primeira vez em algumas semanas. É por aí, Jean?
Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. É por aí, claro. Eu acho que assim, é claro que o contexto fez com que o jogo e o campeonato estadual virasse mais importante para o Flamengo, e dentro desse contexto, não tem jeito, a gente cai meio no clichê de que o importante era o resultado, o importante era conseguir reverter a vantagem do Vasco, e o Flamengo conseguiu reverter essa vantagem. O Flamengo vai jogar por um empate no jogo de volta. O Flamengo que tem mais time, que tem mais elenco, que tem tudo aquilo que a gente sempre disse que ele tinha, mas que não tem conseguido reverter em qualidade dentro de campo. Hoje conseguiu? Tô com o Pedro, também não acho que muito. Aliás, eu acho que o jogo, você até falou, o jogo foi bom. O jogo foi bom, o jogo foi divertido, na verdade. O jogo foi mais divertido do que bom, porque se você avaliar bem, dos 5 gols, 4 nascem em falhas. E falhas pesadas, assim, umas mais, outras menos, mas se você tirar o golaço do Arrascaeta, que foi... Estou de acordo, o grande nome do jogo, e para o Flamengo é muito importante, né, ver o Arrascaeta de novo jogando o que jogou, mas se você tirar o gol do Arrascaeta, você vai ver uma partida em que os gols saíram todos eles de falhas, umas muito bizarras, outras menos, mas todos eles de falhas. Então acho que não foi uma grande partida do ponto de vista técnico e tático, não acho que tenha sido, mas foi um jogo divertido, foi para o Flamengo um jogo importante pelo resultado. E acho que tem indicações aí que a gente vai poder falar mais pra frente em relação a que o Vitor Pereira parece encarar como a melhor maneira de jogar com esse Flamengo, né? Agora que a coisa estava apertando, essa convicção dele que ele já tinha antes de chegar no Flamengo, de que ele precisava fechar pelos lados, eu acho que é uma convicção que ele tem. Conseguiu com 3 zagueiros e 2 alas? Acho que menos do que deveria jogando com esse sistema. Mas aí a gente fala um pouquinho mais para frente. Eu já vou acionar o Vitor Birner trazendo isso, né? Porque o Vitor Pereira escala novamente 3 zagueiros, né? 2 alas, sendo ala pela esquerda não Everton Cebolinha, mais o Ayrton Lucas. O Ribeiro fica no banco de reservas, um meio de campo mais reforçado, né? Acaba sobrando para o Everton Ribeiro, que perde a vaga. Significa estar encontrando um caminho, ou ainda é muito cedo? É buscar um caminho e só? Bom, em primeiro lugar, boa noite a você, Paulo, Pedro, André, Jean, os fãs do esporte. Significa que ele tomou um caminho, ele escolheu um caminho a seguir. Defensivamente, foi muito na linha do que o Jean disse. O time não foi bem. Frágil. Correr para trás foi um desastre. Dando alguns espaços. Com a bola, o time produziu mais. Então, para quem não tinha nenhum caminho, e eu concordo quando o Pedro diz que é pouco porque o Flamengo pode produzir, mas olhando o momento da equipe, e não adianta ficar remoendo os jogos perdidos, os títulos perdidos, tudo isso. O dedinho. Sabe por quê? Eu prometo. Eu vi o dedinho, eu parei. Eu prometo que eu retomo contigo. Sem porque problema. O Vitor Pereira já chegou. Mais importante para conceder entrevista. Então vamos aproveitar, porque quando ganha. Você vai pegar a boiada de poder já pegar a palavra e analisar. Vamos ver se ele vai falar mais sobre o jogo ou se vai se defender bastante que ele nas últimas vezes. Vamos ver. Então, mister. A entrevista coletiva do VP você acompanha aqui na íntegra, tá aqui no canal. Ele foi econômico. Vitor Birner. Ele falou pouco, ele falou mais o Vasco do que do Flamengo. Eu achei que ele estava tentando em termos de análise falar, falou do Vasco. Mas o Vitor precisa concluir. Até para pegar carona naquilo que a gente já começava a colocar em pauta, ele disse que nem em todas as partidas vai utilizar o sistema com 3 zagueiros, né? Primeiro ele falou que tem coisas a corrigir, ele citou até o contra-ataque do segundo gol vascaíno, né? 6 jogadores do Flamengo contra 3 do Vasco. Não é para tomar o gol numa situação dessa, mas aí você falava também na abertura, os jogadores correndo para trás, né? Às vezes olhando mal posicionados. Acho que até era evitável, mas não é a posição correta. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. E também quero só citar que acho que o que o Flamengo fez de errado até agora tem que ser pensado para que as coisas certas passem a acontecer. Não dá para ficar remoendo jogo após jogo tudo que não funcionou, a não ser que isso vá contribuir para a construção da equipe. Me surpreendeu a resposta dos 3 zagueiros. Eu até achava que ele eventualmente ia tirá-los, mas eu achava que ele ia, em princípio, manter essa estrutura de um jeito um pouco mais, digamos assim, teimoso. Até tem muita lógica jogar contra o Vasco, porque o Vasco
Isso, o próprio Barbieri já falou, o Vasco é uma equipe que usa muitos lados do campo. Quando ele foi criticado em alguns jogos durante o estadual, ele fala, uso muitos lados do campo porque eu tenho o Pedro Raul, centroavante alto, então para acioná-lo eu jogo muito pelos lados. Isso o Barbieri falou, se eu não me engano, em 2 entrevistas, né? Principalmente depois do jogo contra o Botafogo, né? Quando o Vasco ganhou, usou muitos lados do campo, e o Vasco vinha de um jogo melhor antes, em que ele, com o Fluminense, que ele tinha conseguido criar de outros jeitos, e o Barbieri justificou isso dessa forma. O Vitor Pereira identificou. Então, tem lógica ele usar os alas, né? Uma linha de 4 no meio com alas, 3 zagueiros ou linha de 5, dependendo do posicionamento, né? Para tentar bloquear um pouco os lados do campo, que ele mesmo, quando era técnico do Corinthians, disse que o Flamengo tem como vulnerabilidade dar esses espaços. Então, tudo tem muita lógica, mas eu só acho um detalhe. O Flamengo precisa ter pelo menos uma ideia de jogo consistente, nem que não seja ainda a melhor ideia possível, para que o time possa conseguir resultados, nem que seja na base mais da técnica individual do que propriamente do jogo que a equipe pode oferecer, para que os jogadores ganhem confiança, por isso que eu acho que o resultado de hoje é muito importante, para que os jogadores melhorem tecnicamente, para que as coisas fiquem mais leves durante o jogo, porque para mim está muito claro que as coisas estão ainda muito pesadas para o Flamengo. E para isso talvez fosse melhor, tudo indica na maior que parte das vezes, ele manter os 3 zagueiros. Mas nem que não sejam esses os 3 zagueiros, tá? Mas acreditar naquilo que a gente vem fazendo. Então, claro que isso tá... Boa. Agora, e é curioso, porque eu não achei o Capasso mal no restante do jogo. Não, exatamente. Capital, o erro dele. Por isso que bugou. Exato. Estreia recentemente, vai bem no Vasco e Flamengo. Eu acho que salva muito pouco do Vasco e Bangu, que era uma outra ideia. E hoje tira aquilo ali. E aí eu me permito desconfiar do que foi. Se foi uma coisa meio displicente, uma bola cruzada, não está bem posicionado, tem um Pedro ali te pressionando, não é exatamente da característica dele sair. Então eu me permito desconfiar se não foi ali uma falta de concentração. Você passava até do lado da redação e falava, o Vasco para jogar contra o Flamengo tem que ser muito certinho, na conta do chá, uma margem de erro pequena, ainda que não seja a melhor versão de um Flamengo que foi campeão no ano passado de 2 torneios muito importantes. Então, ali, o Vasco começa a desligar tudo que vinha muito certinho. Tem erro no segundo tempo, tem erro de se lançar demais em alguns momentos e acabar abrindo espaço para o Flamengo que criava. Agora, vai ser muito difícil falar desse jogo e não falar desse erro. O Jean toca muito bem no assunto, porque o do Rodrigo Caio, que é um erro que coloca ali, abre o placar, pode direcionar o jogo, fica pequeno. O do Capasso, para o que vinha fazendo, para o que vinha sinalizando, o Vasco sempre teve muito aquela ideia de ter o Léo. Opa, vai ter um Léo para construir, precisa ter alguém ali de firmeza, de chegada, um pouco mais de pegada de marcação. Quem é esse cara? Era um recorte pequeno, 2 jogos, mas sinalizava ser o Capasso. Ele forçou a saída de bola aí por dentro. Exato, e não é exatamente a maior característica do Capasso. O Capasso não é um grande cara de saída de bola, de pé em pé, então vamos fazer ali o simples. E num clássico, a situação como tal, você acabar entregando, marca. Menos mal pro Vasco, para a torcida, a notícia de que isso não desestabilizou, não estragou a sequência da partida do Capasso. Tem condição de se recuperar. Agora, acho que começa a ficar muito claro onde ele não pode de jeito nenhum errar. O Vasco foi com sede demais ao pote? Então, eu não consigo... Porque o Vasco tentou jogar. Exato. Né? Até quando vencia. Não é que assim, o Vasco conseguiu a vantagem parcial e recuou e tentou dar uma picada no jogo. Não, ele continuou mais ou menos no mesmo ritmo. Parece que convida também, né, Jean? Ela se abre. Eu não acho que o Vasco precisa demais ao pote. Eu não acho, porque o Barbieri tem como característica um time que joga... Acelera e joga para fazer gols. O Flamengo tem como seu principal defeito a vulnerabilidade defensiva. Então, e tem que jogar em cima do que o adversário pode propor. Eu acho que foi imprudência. Não, o Vasco venceu o Flamengo no encontro anterior com mérito, não há nenhuma dúvida sobre, né? Tudo bem, o Pimenta fez um tremendo golaço, mas o Vasco poderia ter feito outros gols, ou poderia ter feito o seu gol de outras formas. E de pouco adianta você conseguir um resultado como esse, no que diz respeito ao processo de reconstrução do Vasco, que precisa de confiança, que exige amadurecimento na formação do time, que vem junto com um momento novo que o clube está vivendo em termos de investimento e a promessa de anos melhores até, elencos mais qualificados, mas você dá um passo como esse, você vence o Flamengo, e aí no próximo encontro você sai na frente e se comporta como alguém que precisa que o relógio ande, em vez de você fazer o seu próprio caminho, eu não entenderia qual é o valor disso, né? Como desenvolvimento de um time de futebol. Eu acho que o Vasco fez a partida que deveria ter feito, exceto um erro individual, que foi para o placar, assim como o do Rodrigo Caio também foi. Então,
eu não teria essa crítica a fazer ao Vasco, não. Até porque, assim, você tem que olhar para o momento do adversário. Acho que essa é a questão. Se o Flamengo está no seu máximo, se o Flamengo está voando, com a qualidade dos jogadores que tem, você tem que ter outra postura. Aí sim, acho que você tem que jogar com a sua vantagem, você tem que ter uma estratégia que olha para o mal que o outro pode te causar. Agora, o mal que o Flamengo hoje pode causar ao Vasco não é tão grande quanto seria se ele tivesse, né, com o seu time jogando no potencial máximo. E acho que assim, se a gente olhar de novo, assim, o Vasco falhou muito feio nesse gol, que a gente acabou de mostrar, falhou feio também no terceiro gol do Flamengo, foi uma falha feia, de bola parada ali, de você deixar um jogador... No meio de dois, o goleiro não sai, os zagueiros não acompanham. É isso. Então, tem um quase triplo, acho que tem um assim... André... mas o Mengão também falhou nos 2 gols que o Vasco fez, né? Também antes que não antecipa ali. A questão é, para mim, estrategicamente, o Vasco, do ponto de vista coletivo, não fez um mau jogo. Inclusive, o Vasco se defendia bem no primeiro tempo. Melhor que o Flamengo. Eu consigo olhar para esse time do Vasco e pegar essa sequência de 4, 5, 6 jogos e dizer que tem uma coisa saindo daí. É claro que assim, o campeonato estadual não vai ser, nunca será um campeonato suficiente para a gente tirar conclusões definitivas a respeito do que vai acontecer na temporada para valer, mas evidentemente, ainda mais no caso do Vasco, que vem de onde vem, que montou um time novo, que tem um técnico novo, você tem que levar em conta tudo isso. E acho que essa evolução, ela existe. Agora, claro, a situação é uma situação... É claro que o favoritismo está do lado do Flamengo agora, não só porque venceu a partida de hoje, mas porque tem os jogadores que tem. E aí, só assim, rapidinho, porque a questão que o Vitor Pereira falou também, assim, acho que se vangloriar do Flamengo ter criado mais chances tal do que seus adversários nos últimos jogos todos, cara, é o normal. O Flamengo, isso mesmo nos seus momentos ruins, nos seus momentos de baixa, pelos jogadores que tem, o Flamengo cria essas chances. O Flamengo chega a finais ou chega a decisões eu não vou dizer em maus momentos, mas jogando muito longe do que ele pode jogar. Eles sabem que o Flamengo não está jogando muito abaixo. Isso, não, tudo bem, mas é que assim, por mais que ele esteja se defendendo, acho que assim, a gente tem que apontar que é uma... Perfeito. Falar sobre que tipo de declaração ele está dando. E acho que assim, tudo bem, é normal, é do jogo, ele tem que se defender, ele já sacou, e achei até que ele foi muito... achei que ele ia ficar mais nervoso na última pergunta ali, quando ele aquela coisa, que foi uma pergunta mais dura, né? Falando sobre todas as críticas, o tipo de críticas que ele recebe. Mais dura e mais tática, né? Exato. Mas ele respondeu taticamente. Ele falou do ponto de vista tático, eu achei legal. Sentido. Exato, faz sentido. Mas achei legal que ele, em vez de responder nervoso ou irritado, ele respondeu olhando para a questão tática. E falou da ideia de jogo, que é dar liberdade para quem atua por dentro, para trocar de posição e atacar o espaço, dar largura com os alas. Aí eu volto a pensar como vai ser quando o time tiver uma linha de 4, como é que ele vai recompor a marcação. Se com linha de 5 está sofrendo bastante atrás desse jeito, eu não sei, aí vai tudo depender de quando... É o que o André falou, eu não sei se a gente tem que dar muito peso para essa frase, como quem diz, amanhã ele vai jogar com linha de 4, depois... Mas mesmo hoje, Jean, eu acho que a talvez ele só diga assim, não tem Os jogadores de frente que resolvem jogos precisam melhorar a marcação. Sim. Pedro, Gabigol e Arrascaeta precisam melhorar a marcação na frente e a marcação precisa ser encaixada para que cada um saiba onde tem que estar quando alguém perde a bola. Se você contar com isso... No passado recente, quando que o Flamengo... foi melhor ou foi dominante porque esses três estavam marcando muito? Ou o Flamengo não foi melhor muitas vezes porque o time estava marcando bem e não necessariamente você dependia do Arrascaeta recompondo, de um Pedro. Eu acho que é um outro papo. Eu não acho que necessariamente essa melhora vai passar por lá. Eu acho que não é nem recomposição, é marcação na frente. Mas nunca foi... Não pode deixar sair esse passo de liberdade como sai. Nunca olhou para o time do Flamengo e falou a coisa está funcionando porque lá na frente esses três... Quando ele fala da pressão, de voltar, eu não sei exatamente se vai passar por ali. Acho que ele precisa entender onde é que está a proteção dele. A proteção dele não existe. Não existe na vitória, não existe no primeiro clássico que ele vence, não existe nos clássicos que ele diz ter sido melhor, mas que, por alguma, sei lá, má sorte, perdeu para Fluminense e para Vasco. Acho que não é só lá na frente, não. Não acho que passe fundamentalmente dentro do conceito dele de jogar com as linhas um pouco mais altas, de ter a posse de bola e de usar esses jogadores com essas características, ou essa marcação melhora, ou não vai funcionar. Pode até ganhar campeonatos e jogos, mas os defeitos que você viu ano passado na equipe, vulnerável pelos lados ou outro tipo de vulnerabilidade, eles vão continuar aparecendo. Não é uma opção.
é uma necessidade. Tá aí, galera, um trechinho do Linha de Passe pós-jogo falando da vitória do Mengão. E daí, você gostou do jogo? Você gostou do programa aqui, dos comentários? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Comentem à vontade. Cara, o final do jogo pegou fogo, né? Precisava ser com tanta emoção. O juizão, cara, o juizão parece que queria que o Vasco empatasse o jogo de qualquer forma, né? Expulsou injustamente o Matheus Gonçalves, garoto de 17 anos, que levou um cartão bobo por reclamação e depois ele foi se defender, proteger a bola, acertou o braço no rosto do jogador do Vasco e recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Cara, na moral, né? O juizão fez de tudo para que o Vasco empatasse o jogo no final, né? Ainda bem que não deu em nada. Expulsou o Marinho, cara. O Marinho foi reclamar, foi expulso. O Marinho não fez nada, cara. O banco do Vasco vem em cima do Marinho e o juizão vai lá e expulsa o Marinho. Tá de sacanagem, né, juiz? Esse juiz, cara, pelo amor de Deus, toda vez que apita os jogos do Flamengo, tem confusão, ele erra pra caramba. Não sei o que acontece, velho. Na moral, hein? Arbitragem confusa e ruim, hein, cara? Várias pancadas nos jogadores do Flamengo no primeiro tempo e ele segurando o amarelo, nada de amarelo para os jogadores do Vasco. Demorou um tempão para ele dar o primeiro amarelo, né? Pois é, não gostei dessa arbitragem, sinceramente. Agora falando de bola do Mengão, cara, o Flamengo... A gente sabe que o Flamengo não vem jogando bem mesmo, né? A gente sabe que a nossa zaga é ruim, leva gol todo jogo. Tomamos 2 gols hoje com erro bobo, cara, individual. Infelizmente, o Rodrigo Caio, que é um cara que não costuma errar, errou hoje, né? E o primeiro gol sai em cima dele, do erro dele. Ele não consegue dominar a bola, não consegue tirar a bola e a bola sobra para o Gabriel Peck, né? Fazer o gol. O segundo gol também, erro de marcação. O Flamengo com 3 zagueiros não consegue marcar, os caras vão lá e fazem o segundo gol. Só que eles também erraram, cara. Não é só a gente que erra. O Vasco também errou. No primeiro gol do Flamengo, foi um golaço do Arrascaeta. Daí ninguém tem culpa. O gol foi um golaço, cara, que pegou com o peito do pé. Nossa, que canhão, né? A bola foi lá em cima, sem chances para a defesa do goleiro do Vasco. Mas no segundo gol, o Vasco deu o gol pra gente, né? O zagueiro do Vasco tocou a bola para o Pedro e o Pedro fez o gol. Não teve nem como, né, cara, perder aquele gol, né? E no terceiro, o Arrascaeta cobra a falta na cabeça do Fabrício Bruno, que faz o gol. Também foi uma falha de marcação da defesa do Vasco. Ou seja, os dois times erraram na marcação. O Flamengo levou a melhor, graças ao golaço de Arrascaeta. Muito bem, cara, é isso aí. Primeira vitória de VP em clássicos. Tomara que daqui pra frente a gente possa só vencer, né, cara? Só vencer. Se o Flamengo empatar agora no fim de semana contra o Vasco, estaremos na final do Campeonato Carioca. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like aí, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso aqui, ó, é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!